Olá, bom dia a todos e todas que estão aqui conosco hoje nessa véspera de feriado. Obrigado pela presença e pela participação aqui. Meu nome é Lara Gurgel, eu sou diretora executiva aqui no InRelgov. Eu quero, né, o meu papel aqui é poder dar as boas-vindas a todos vocês, mas fazer um agradecimento especial a Júlia e a Luana, que estão aqui conosco, que vão participar como nossas convidadas desse debate. E aí, um agradecimento também muito especial para todo o nosso grupo de trabalho aí, que cuida dos nossos webinars, que vem sendo liderado pela Ana, mas que conta também com duas outras participantes super engajadas e que estão aí nos ajudando a manter ativo, né, os nossos webinars aqui no InRelgov. Então, dou boas-vindas a todos vocês e eu quero só destacar que esse webinar também está sendo transmitido lá no LinkedIn. A Márcia já deve ter autorizado para que a gente comece a transmissão ao vivo no LinkedIn e que todo esse conteúdo que vai ser exposto aqui hoje vai ficar gravado. A gente vai subir ele no YouTube. Então, depois, se vocês não puderem ficar até o final, fiquem tranquilos, porque a gente vai ter a gravação, vai mandar para todo mundo, assim como também vocês fiquem super à vontade para repercutir, para compartilhar. Eu acho que esse é uma missão fundamental do IRELGOV, que é produzir e divulgar conhecimento sobre relações governamentais. Então, paro por aqui, passo para a Ana Paula e desejo a vocês um excelente webinar, uma excelente discussão. Obrigada, Lara. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui mediando mais um dos nossos webinars. Agradeço já de antemão também a Silvia e a Melissa, que fazem parte do nosso GT de webinars, que possibilitam, que pensam com a gente, né, todos os temas, participantes. E a gente convida todos que estão aqui hoje também para se somarem a esse brainstorming. Então, sempre que tiverem uma ideia de um webinar ou um fato curioso que vocês acham interessante trazer como repercussão aqui para os discursos, para as discussões do IRELGOV, a gente aceita sugestões, né? Não deixem de participar, tá? Pode ser tanto pelo chat ou o WhatsApp depois para a gente, para a Lara, para a Márcia. Tá todo mundo à disposição para a gente crescer aqui no nosso Instituto de Relações Governamentais, trazendo bastante conteúdo e visibilidade para os temas e para as pautas que a gente trabalha. Pensando, inclusive, nesses temas quentes, né, que a gente está vendo repercutir aqui no Brasil, a gente pensou em trazer como que as relações governamentais podem trabalhar e podem se somar à pauta de sustentabilidade. Então, hoje aqui com a gente tem a Luana e a Júlia. Vou fazer uma breve apresentação de ambas, mas depois, meninas, sintam-se à vontade para aprofundar a apresentação de vocês. Luana Karaszek é especialista em relações governamentais na Eu Reciclo, tem 7 anos de atuação na área de RIG, incluindo experiências em advocacy, articulação institucional e análise de cenário política. E a Júlia Cury é coordenadora de projetos internacionais na saúde, com experiência em liderança em iniciativas globais, análise de políticas públicas e consultoria estratégica com projetos no Peru, Moçambique e Ruanda, e Quênia. Né, são todos esses países. Luana, por favor, se quiser se apresentar também. Bom dia, Ana. Bom dia, Júlia. Obrigada, Lara, GT de Webinários do Helgov. É um prazer estar aqui. Acho que a apresentação está feita. Queria principalmente agradecer o convite. Obrigada, Júlia. Novamente, então, eu queria agradecer e bom dia a todos, né? É uma honra participar desse debate. Eu tenho também a atuação, interseção entre setor privado e políticas públicas, com um viés mais voltado para a cooperação internacional na área da saúde, né? Então, especialmente entre a França e alguns países da América Latina, da África, como foi mencionado. E eu acredito que com essa experiência dá para poder permitir um pouco ter essa vivência, né, de desafios e oportunidades da implementação de critérios de sustentabilidade em investimentos de grande escala, como no meu caso, especialmente na área de construção do setor da saúde. Maravilha. Obrigada, meninas. A gente vem percebendo que o protagonismo da área de relações governamentais tem sido exponencial, principalmente com a COP30 aqui no Brasil, né? Então, muita gente vem se questionando como que a gente pode atrelar a nossa atuação às áreas de sustentabilidade dentro das empresas, como que a gente se soma nessas agendas, como que a gente constrói essas pontes. E eu queria entender um pouquinho do dia a dia de vocês,
o quanto que as empresas de vocês estão se preparando para essa atuação, o quanto que o tema tem influenciado as decisões estratégicas dentro das empresas e como que vocês têm estabelecido essas conexões aí, justamente incentivando e trazendo mais luz para a atuação do profissional de relações governamentais. Júlia, você está na tela se quiser começar? Sim, claro. Eu acho que, voltando mais para essa parte enfim, colaboração entre setor privado, governo, sociedade civil, é muito importante avançar nessas áreas de ações sustentáveis, e especialmente quando eu falo, né, vou falar muito sobre projetos de infraestruturas da saúde, que é o que eu tenho mais experiência no momento. Tem sempre os três principais pilares que permitem ter o sucesso, né, desses projetos na parte de financiamento verde, vamos dizer. Né? Então, primeiro, a gente sempre fala bastante sobre a parte de alinhamento regulatório. Então, projetos que são financiados com recursos europeus, geralmente, eles devem cumprir com uma taxonomia da União Europeia e os critérios de ESG estabelecidos, né? E só para dar um pequeno, começar o assunto, né? O que que é a taxonomia da União Europeia, né? A taxonomia, ela define critérios, e objetivos para atividades econômicas que sejam ambientalmente sustentáveis e são baseados principalmente em 6 grandes objetivos ambientais. Esses objetivos ambientais, eles vão desde manutenção, preservação, né, de flora, fauna, quanto questão de tratamento de resíduos sólidos. E quando a gente também fala em critérios de ESG, né, que abrangem também práticas ambientais, sociais e de governança, como o próprio nome, elas também são regulamentadas por um estilo diferente de diretivas, que é a CSRD, que é a Corporate Sustainability Reporting Directive, e que exige uma transparência, um reporte bem detalhado das ações de empresas nessas áreas, né? Eu vou dar um exemplo do meu projeto, né? Projetos hospitalares em Moçambique. Por exemplo, um dos financiadores, que era, enfim, uma agência de desenvolvimento europeia, eles exigiram que uma quantidade de milhões de euros fossem aplicados seguindo padrões específicos de eficiência energética e gestão de resíduos. Então, se não houvesse, não teria financiamento. O segundo ponto é o due diligence ambiental e social também, que é bem forte, que antes de qualquer desembolso enfim, de um investidor, é, são realizadas avaliações completas que incluem análise de impacto ambiental, social e de governança da ESG, que já vem diretamente no estudo de viabilidade, né, dos projetos. Isso envolve verificar o cumprimento da legislação local, avaliar risco ambiental e implementar medidas de mitigação. E quando a gente entra mais ali no HelpGov, nessa parte de cumprimento da legislação local, às vezes tem impacto entre o que o país, de fato, tem como legislação e o que, por exemplo, o investidor tem como legislação. Então, por exemplo, algumas políticas, tem um caso da Ruanda, que a legislação europeia que exigia no projeto era muito maior e mais forte em termos de segmento do que a legislação do próprio país. E eu vou dar exemplos assim, de material que seria utilizado, de questões de, por exemplo, eficiência energética, que era obrigatório ter uma porcentagem de recurso energético que fosse economizado a longo prazo, ou de sustentabilidade de manutenção, por exemplo, de painéis solares. E tudo isso são legislações que estão aí no papel enfim, do responsável de negociar diretamente com o governo local. Às vezes é uma província, às vezes já é o próprio país nacional mesmo, diretamente com os ministérios, e o financiamento, porque muitas vezes as próprias empresas que trabalham nesses lugares elas não têm o know-how de como aplicar, por exemplo, não sabem onde comprar um determinado material que está no design do projeto, que foi feito por uma outra empresa, voltada pelos financiadores, né? E, enfim, e também tem o terceiro ponto, que a gente fala bastante do engajamento comunitário, principalmente nos projetos que a gente trabalha na América Latina. A gente trabalha em mecanismos de consulta pública, que é para garantir que, enfim, necessidades locais também sejam consideradas. E aí eu coloco até mesmo questões de dialetos, se todos os dialetos estão sendo envolvidos, se todos estão sendo compreendidos, porque muitas vezes um responsável, por exemplo, que é responsável pelo governo local, sei lá, um determinado deputado, ele vai falar, por exemplo, Peru vai falar Quechua, e vai ter que ter um tradutor, então todas essas questões para que também o processo
do objetivo do projeto seja reconhecido e que também o projeto no questão de envolvimento ambiental, social, seja bem esclarecido, né? Enfim, e tudo isso seguindo as diretrizes da CSRD, e com bastante transparência, com bastante accountability. E eu acho que assim, eu não vou falar tanto da COP30, mas porque, enfim, é muito grande, mas eu acho que porque a Luana tem muito mais experiência, então eu já vou deixar a palavra para ela. Maravilha. Obrigada, Júlia. Luana, então contigo. Principalmente trazendo luz e evidência para a parte de reciclagem, né? Que eu acho que é um dos macro temas que a gente vai estar tratando ao longo desse segundo semestre inteiro como pauta para discussão na COP também. Por favor. Totalmente. Eu acho que, trazendo um pouco do que a Júlia trouxe, a gente tem uma mobilização internacional que puxa muito as pautas ambientais, e isso sempre foi assim. Acho que nas últimas 4 décadas a gente começou a olhar mais para a pauta de sustentabilidade, ali muito no início como uma coisa bacana, legal, do bem, mais um subtema. E isso foi mudando com o tempo. Principalmente porque a gente começou a ver, né, os efeitos das mudanças climáticas, as externalidades negativas, a gente começou a ver impactos socioambientais, e a gente começou a falar de obrigações, né, de responsabilidades. Então, a gente teve ali o Acordo de Paris, que talvez, acho que um consenso internacional, que é o grande marco ali de quando a gente começa a falar de obrigações. E aí acho que é muito interessante a fala da Júlia, porque são obrigações e critérios que começam no país, né, com metas claras e vão cascateando internamente. E aí, dentro disso, a gente vem para o cenário nacional, o cenário Brasil, pensando também como que esse país, e aí eu acho que já trazendo um pouco da COP, a gente tem uma oportunidade histórica, uma vitrine, mas além disso, a gente tem um timing internacional muito interessante de ser no Brasil, tanto no momento que a gente vê de escalada de conflitos internacionais e o Brasil ter um posicionamento mais neutro, quanto também o Brasil ser esse país amazônico, essa potência ambiental. Então, acho que quando a gente traz um pouco para a parte de dia a dia de HelpGov, é, eu acho que a gente tem um cenário hoje que ele é um profissional muito central, né? A gente precisa, no fundo, cada vez mais construir coalizões, acordos, trazer discussões, a própria COP, né, quer dizer isso, né, a Conferência das Partes, e nesse setor especificamente, que as coisas são muito transversais, são vários os temas, como a Júlia trouxe aqui, a gente tem de licenciamento ambiental, e aí pensando um pouco para a minha atuação hoje na O Recicla, ela é uma empresa que já nasce como uma solução de economia circular, de logística reversa. Então, a gente não fala de sustentabilidade como um subtema, né? A gente fala como algo fundamental que são, enfim, que puxam novos negócios e avanços de uma forma geral. Então, quando a gente pensa nessa necessidade de formação de coalizões, de composição, a gente tem um ponto muito interessante, uma oportunidade também para o profissional de HelpGov atuar liderando também, e aí até como ponte, né, desses negócios e soluções que estão cada vez mais tecnológicos, cada vez mais inventivos, e um governo que está cada vez mais pressionado por regular, por fazer políticas públicas em sustentabilidade. Acho que, como a Júlia trouxe, esse match entre o que é melhor prática internacional e o que atende à localidade, né? A gente tem aí um país continental com, enfim, diferentes demografias, diferentes culturas, idiomas também. Então, como que a gente articula isso e faz uma ponte? E eu acho que, principalmente, para a gente garantir que nem a política pública, nem a realidade estejam desincronizados, né? Então, e que também as coisas aconteçam no tempo que a gente precisa, considerando o timing que a gente tem e esse senso de urgência. Então, eu diria que dentro desse cenário todo e dessas mudanças e dessa discussão, que no fundo é quem que é responsável pelo quê, né? Quando a gente fala de responsabilidade compartilhada, princípio do poluidor-pagador, parece simples, mas quando você olha uma cadeia global de valor, que ela é internacional, os elos estão cada vez mais complexos, essa discussão de quem vai ser responsável pelo quê, ela é muito complexa. Então, mediar isso sempre vai ter que ser, e ainda mais nesse tema, por acordo, né? Por conversas, pela realmente por uma conferência entre as partes interessadas, sentar todo mundo e ver o quanto a gente consegue avançar. Então, eu vejo um pouco esse cenário pensando em pautas de sustentabilidade e trazendo um pouco mais para a realidade de resíduos, mas de uma forma geral, né? Essa discussão sobre responsabilização, sobre avanços ambientais
versus ali quem todos que estão envolvidos, que basicamente é todo mundo, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, tudo e todos estão constantemente produzindo algum impacto socioambiental. Então, não tem como a gente se esquivar disso ou falar, ah, não, tem uma área ali que olha para isso, mas hoje a gente vê que é transversal e que está muito no core de várias empresas, enfim, tem que estar, né? Luana, muito interessante sua fala. Eu acho que você já puxou um gancho para as estratégias de advocacy e como que a gente pode fazer essa construção de fato, né? Recentemente me perguntaram, mas quais as habilidades que a gente precisa ter? A de negociação e de comunicação, ela é uma questão básica, né? Eu falo que é a fundamentação para o profissional que tem por premissa as relações humanas, né? Independentemente de ser com o governo, com qualquer tipo de stakeholder, a gente precisa saber se comunicar. Mas para além dessas duas habilidades, quais são as vertentes mais estratégicas dentro da sua perspectiva de atuação com esse tema que, como você bem disse, né, todos nós somos, de certa forma, poluidores e precisamos nos unir numa causa mais assertiva, né, com mais assertividade, na verdade, para sanar os problemas que estão pairando aí sobre nós. Olha, pensando em estratégia de advocacy, eu acho que tem um ponto que é muito importante, que a Júlia também trouxe, mas que é engajamento de sociedade civil. A gente sabe que é muito difícil trazer os temas de sustentabilidade para o dia a dia de quem não trabalha na área. Acho que em quase todas as oportunidades que eu tive de ter reuniões com secretarias municipais e estaduais, enfim, para falar um pouco de reciclagem, logística reversa, mas de forma geral tem um desafio em comum que é educação ambiental. Então, eu acho que é um ponto muito importante da gente pensar nas nossas estratégias, como a gente traz as pessoas para próximo das pautas. E aí, não só porque é eficaz e é importante, mas por uma responsabilidade corporativa nossa mesmo, que trabalhamos com o tema, que vemos dados e informações o dia inteiro e pensar um pouco como a gente aproxima para não ser sempre essa conversa que acontece ali, enfim, entre pessoas que trabalham no tema ou tomadores de decisão, mas que não inclui, né, as populações e aí pensando num país continental, mas como a Júlia falou, em vários países que têm realidades muito complexas. Eu acho que tem um segundo ponto que é muito importante em termos de estratégia quando a gente pensa na área de relações governamentais, em advocacy, que é trabalhar os dados, né? Acho que hoje em dia a gente fala muito de política baseada em evidências, enfim, políticas e narrativas baseadas em dados, mas eu acho que quando a gente fala de storytelling de dados para o setor, tem um ponto que é importante, que é de transmitir senso de urgência, né? Os impactos ambientais e climáticos, eles geralmente são gradativos. Então, a gente tem um efeito meio que humano, assim, de adaptabilidade. Então, a gente vai se acostumando com certas mudanças e com certos impactos que vão acontecendo. E é muito importante trabalhar na perspectiva de dados e enfim, de storytelling mesmo, o senso de urgência do porquê que essa decisão precisa ser tomada hoje, que acho que é um dos grandes desafios pensando em sustentabilidade de maneira geral, é como avançar e acelerar certas tomadas de decisão, porque, por exemplo, se a gente tem um problema de abastecimento energético, eu vou ficar sem luz, a live vai cair, é um problema de hoje, enfim, você não precisa explicar tanto, mas se você tem um vazamento, uma destinação incorreta de resíduos, ou algum projeto que é feito sem os limites e definições de sustentabilidade, isso vai ser um problema de amanhã, de depois, e os impactos eles se somam e vão ser um problema maior, mas bem mais lá para frente. Então, eu acho que dentro de estratégia de HellGov, pensando nesse profissional, acho que tem que ter esse aspecto da comunicação, do relacionamento, mas tem que ter também esse ponto tanto de responsabilidade e percepção, né, das localidades, e também de trabalhar dados e informações, porque a gente tem um desafio grande quando a gente pensa em trazer esse senso de urgência. Legal, Luana. Júlia, tá tão distante assim o impacto da sustentabilidade na saúde? Como que você está enxergando isso? Olha, eu reforço tudo que foi dito pela Luana, né? E eu acho que um ponto, assim, crucial que entra dentro do que foi mencionado é você apresentar evidências concretas de projetos que já foram implementados
e o efeito disso, né? Então, eu acho que para mim é uma das estratégias mais interessantes em advocacy, né? É você mostrar evidências. E aí, com evidências, não tem tanta discussão. E aí, como é que a gente atua nisso? Eu já vi mais ou menos, já foram. Bom, conheço 3 estratégias que foram bem abordadas e que eu acredito que sejam abordagens interessantes principais, que a primeira é a apresentação de case de sucesso, né? Então, é entender todas as exigências ambientais relacionadas ao, por exemplo, ao projeto, ao investimento, e então fazer um recolhimento, né, dos dados de estudos, que um exemplo claro, por exemplo, hospitais construídos com financiamento provindos da União Europeia vão reduzir de 30 a 40% do consumo energético através de tecnologias sustentáveis. Então, quando já é apresentado isso, quando entra na balança de, então a gente consegue uma sustentabilidade financeira, ao mesmo tempo que a gente também consegue avançar enfim, com a legislação ambiental, com as práticas ambientais corretas, tem mais abertura para colocar na mesa e para discutir o que já devia ser, e muitas vezes é algo que já é pedido, né? Mas o que já devia ser dado como importância principal, né? E geralmente esses dados a gente consegue por meio de fóruns governamentais, então é importante a participação de fóruns governamentais para conseguir demonstrar cada vez mais a viabilidade econômica, né, da sustentabilidade. Então, participação também em bastante evento. Eu acho que às vezes pode parecer é, assim, sem muito impacto, mas na verdade, nesses momentos de troca, que a gente consegue, na verdade, atingir estudos que às vezes não conhecíamos, conhecer mais cases de sucesso que a gente pode apresentar como modelos, e eu acho que isso é bem importante, né? Um outro ponto é alinhamento com o marco regulatório, né? Então, que foi o que eu estava dizendo. E tem algumas exigências que precisam ser cumpridas, tanto da CSRD, taxonomia europeia, mas também, por exemplo, buscar ali outros tipos de exigências, talvez voltados para o seu setor específico, né? Então, no meu caso, eu olho bastante para EU for Health, que você, nesse momento, consegue fortalecer também a legitimidade das propostas junto aos tomadores de decisão. Então, olha, já é dado assim, já é feito assim, são práticas, são leis, são legislações, não podemos fazer diferente. Isso também fortalece bastante, eu acho, na estratégia de advocacy também, de já mostrar o que já é feito, né? E o que a Luana falou é essencial, que são as atualizações multissetoriais, que aí é o que entra a parte do convencimento, para aqueles que ainda não estão convencidos. E eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um projeto que eu não participei, não é da minha empresa, mas que é muito conhecido, que foram um projeto de 380 milhões de euros, que foi no Hospital de Lisboa Oriental, que foi articulado com diversas parcerias públicos-privadas, e aí envolveram governos locais, financiadores, tanto europeus quanto não europeus, e a sociedade civil. Porque teve um determinado momento que ali o projeto ele depassou certas obrigações legais e foi necessário envolver toda a comunidade, todos os setores possíveis para que conseguissem chegar num determinado ponto de solução, sabe? E geralmente são coisas que envolvem questões ambientais ou questões mesmo de estrutura de urbanismo da sociedade, né? E essa abordagem colaborativa, ela acho que é o principal para você superar barreiras regulatórias de forma positiva, tá? E também acelerar a aprovação. Então, quanto mais gente está envolvida, mais gente está validando, está entendendo a necessidade, tá participando, também vai acelerar o processo e vai ser muito mais fácil também você atingir os objetivos no advocacy. Maravilha. Júlia, a gente recebeu uma pergunta via LinkedIn que eu acho que acaba sendo mais direcionada para você também, que acabou que na sua fala você já pincelou algumas dos critérios que eu imagino que sejam utilizados para a captação de fornecedores e investidores. Só para a gente contemplar aqui a pergunta do Ismael Rosa, teria mais alguns critérios que você acha interessante trazer aqui em como que funciona a captação desse público para implementação de projetos? E aí, no caso, a captação seriam o quê? Agências internacionais? Seriam o E quê? colocou como captação de fornecedores e investidores, bem amplo. Bom,
A captação de investidor geralmente é feita por processos de licitações ou chamadas que a gente chama de chamadas a ofertas, né? Appel d'offres, que é o nome, né? Na casa para a França. E são geralmente vindas de estruturas que estão dentro da estrutura política do país. Então, existem agências específicas que são financiadores, como se fossem bancos internacionais que eles vão emprestar dinheiro que vem geralmente do próprio Tesouro da União Europeia ou próprio Tesouro dos países, e eles vão emprestar esse dinheiro, ou eles vão fazer alguns tipos de contratos de duas. Existem contratos de múltiplas formas. Então, por exemplo, o que eu trabalho mais não seria mesmo numa atração do investidor, mas que existem a publicação dos projetos. Se são projetos diretamente ligados ao Ministério da Saúde da França, a minha empresa já é automaticamente colocada, porque é uma empresa público-privada. Então já vai diretamente no projeto. Então não tem tanta essa necessidade de busca. Mas geralmente, quando já está no término de referência, nos términos de referência, ali não é términos, é termos de referência, já está bem colocado quais são os tipos de legislação, de critérios que são colocados ali, que vão ser cobrados. E isso varia bastante quanto ao mesmo tempo não vai passar, obrigatoriamente vai ter a taxonomia da União Europeia, que vai trabalhar com aqueles 6 objetivos globais de mitigação de alteração climática, adaptação, utilização sustentável de recursos hídricos, transição para economia circular, prevenção e controle da poluição, e vai também ter a parte de critérios de ESG estabelecidos pela União Europeia, que vai trabalhar com a parte ambiental, minimizar impacto ambiental, né, social, responsabilidade social corporativa, governança, transparência, basicamente, ética, né? E além disso, eu vou dar um exemplo na parte de infraestrutura de saúde, a França, para poder dar esse tipo de investimento, ela vai cobrar um certificado chamado HQE, que é de Haute Qualité Environnementale, alta qualidade ambiental. Então, vai ter uma quantidade de objetivos bem técnicos de que vai ao tipo de material usado, à quantidade de produção energética e de como você vai fazer essa economia e transição a longo prazo. E vai também trabalhar até a questão de, por exemplo, o design do projeto tem que entrar nessa certificação. Como vai ser feito o tratamento de resíduos? Qual às vezes a distância entre uma janela e a outra? Então, assim, depende muito do setor, depende muito do projeto, mas com certeza todos esses critérios, eles vão estar, inclusive, voltados para a igualdade. Então, assim, vão ter, quais são as empresas que estão participando? As empresas que estão participando são só internacionais ou tem participação local? Então, são sempre muitos atores, muitos stakeholders, e logo com muita gente envolvida tem muitos critérios. E aí depende. Mas o que eu sugiro, assim, para finalizar, é estar atento a aberturas de licitações internacionais. Que o projeto já vai estar fechadinho e ele já vai estar também com o financiamento colocado. Maravilha, obrigada, Júlia. Luana, no seu caso não são investidores, mas são parceiros, né? Como que vocês trabalham para, não só na pauta de convencimento para a captação desses parceiros, mas também de conscientização? Você trouxe bastante a questão da pauta de educação, e aí eu remeto ela para questões internas, né? Enquanto empresa mesmo. Como que isso é trabalhado, principalmente frente à ótica do profissional de relações governamentais? Olha, eu acho que quando a gente fala de critérios, né, ambientais, e aí a gente até voltando um pouco para questões internacionais e para a COP, a gente tem ali toda essa movimentação de fundos e projetos com todos esses critérios muito claros, mas a gente hoje tem um desafio e um processo muito grande, tanto de fazer, como eu falei, essa ponte, né, entre negócio e poder público, mas também de esclarecer certos critérios, certos termos. Acho que quando a gente fala de sustentabilidade, mas aí trazendo um pouco mais para logística reversa, para resíduos, a gente tem uma série de termos ou classificações ou metrificações que são complexas e que aí, como a Júlia falou, você tem critérios, às vezes, de coisas muito específicas, ou quando a gente vai falar, por exemplo, de plástico, a gente tem vários tipos de plástico diferentes, cada um com um tipo de composição, com um tipo de viabilidade e reciclabilidade. Então,
todos esses critérios e temas que são muito técnicos e são complexos, e que aí a gente demanda efetivamente um conhecimento técnico e especializado, é um foco muito grande para a gente hoje pensar e trabalhar um pouco como a gente traz isso e esses termos técnicos para elos diferentes dentro desses parceiros e dentro do setor como um todo. Então, a gente está falando de poder público, que às vezes a gente vai em uma municipalidade específica que tem pouco orçamento ou que vai ter desafios muito locais, ou, por exemplo, cidades específicas que têm uma característica turística, que tem um problema com resíduos de bebidas, ou enfim, a gente tem situações muito pontuais, então como que a gente translada os desafios reais, né, para esse escopo técnico, e sem perder a robustez técnica, porque senão a gente termina efetivamente sem conseguir trazer os impactos ambientais apropriados. A gente vê que hoje em dia todo mundo fala que é sustentável, né? Então, todo mundo é especialista, todo mundo traz esses temas, então acho que é uma preocupação que tem que ser mantida, mas aí eu acho que entra um fator importante da comunicação. Então, como que a gente comunica para elos que são, às vezes, ou comunidades locais, ou no caso de logística reversa, organização de catadores, operadores, quem está ali na ponta, como que a gente traz tudo isso que está sendo discutido nesse escopo, às vezes, ou de política pública ou de técnica, como que a gente comunica isso sem perder essa robustez. E aí eu acho que entra um pouco no que a Júlia veio falando de projetos internacionais, que também é como que a gente olha, por exemplo, um edital e ajuda e apoia para traduzir aquilo em alguns termos que façam com que iniciativas que às vezes não têm tanto conhecimento de como ler aquilo ali nas entrelinhas possam participar de editais ou de projetos. Então, como que a gente aproxima? Isso é uma preocupação que acho que não estaria propriamente no escopo inicial de relações governamentais, mas termina entrando também, porque quando a gente fala de apoios e parceiros institucionais, a gente tem que olhar para tudo isso. Então, olhar para para as alianças e para a negociação, mas olhar também para certas pontes que são simples da gente fazer, que às vezes são fáceis para a gente e que podem ter um impacto muito grande. Então, eu traria um pouco essa perspectiva de trazer esses critérios técnicos, essa robustez e toda essa técnica para um ponto que a gente consiga comunicar também para elos que às vezes não têm tanto acesso ou que vão ter barreiras ou impeditivos para terem acesso, né, a esses fundos, a financiamento, a projetos, a editais, enfim. Eu acho que dentro de um cenário Brasil e pensando ali também na nossa atuação, é algo que entra um pouco, termina entrando no nosso escopo também. Acho que eu lembro muito que o Rodrigo da BMJ sempre fala que a gente é curva de rio, né? Então muita coisa termina caindo ali dentro das coisas que a gente tem como atividades, mas que também são importantes quando a gente vai pensar em stakeholders, em articulação e entendimento do setor, a gente ter essa atribuição de fazer essa ponte, né? Com certeza. Eu falo, esses dizeres, eles nunca morrem, né? A gente consegue ir usando eles para justificar N iniciativas. Luana, aproveitando a sua fala, eu queria que você explorasse um pouquinho mais como que vocês, na prática, implementam questões de solução, por exemplo, vinculadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tipo, isso faz parte da discussão do dia a dia? Como que vocês trazem isso para os projetos de vocês? Eu acho que os ODS, eles são um norte, né? Eles são uma carta de intenções. Acho que você tem metas ali que são muito ambiciosas, então o ODS 13, né, mais especificamente, que é a questão de mudança climática, de lutar contra a mudança climática. A gente tem metas ali de fortalecer resiliência, de aumentar a capacidade de adaptação, integrar medidas. Então, são nortes importantes que, no final, eles estão ali no nosso dia a dia, dentro do que a gente faz, ainda que a gente não fale, né? Olha, esse aqui é o ODS 13, estou fazendo isso, mas eles estão ali muito dentro é, do que a gente acredita e da forma que a gente trabalha, pensando em impacto, né? Impacto socioambiental. Eu acho que na prática é difícil trazer
né, assim, todas essas intenções, porque, como a gente falou, são pautas complexas, com muitos atores, então, claro, tem muita oportunidade, mas tem muito desafio também, né, de colocar todo mundo na mesa para conversar e falar, olha, isso aqui eu vou fazer essa concessão, isso aqui a gente vai avançar mais rápido. Então, eu acho que dentro disso a gente tem um foco importante, e aí acho que eu tenho tido uma atuação que eu tenho tido oportunidade mesmo de ter muitos contatos com estados e municípios, de falar um pouco da importância desses marcos regulatórios, dessas, às vezes até planos ou é, efetivamente normas ou, enfim, indicações que estejam escritas que eu acho que são muito importantes nesse caminho, pensando em ODSs, para a gente conseguir de novo cascatear o que está ali, às vezes foi definido no acordo global ou que a própria União Europeia tem como melhor prática, como que a gente consegue cascatear. Então, eu acho que dentro do dia a dia hoje tem um aspecto que realmente existe da gente ter essas ações integradas, meio que já automaticamente nas atuações que a gente tem, pensando nas intenções, né, colocadas ali pelos ODS, mas também aí trazendo um pouco para ações práticas, às vezes levar isso enquanto, enfim, políticas de incentivo, às vezes conversas, a própria educação ambiental que eu mencionei aqui, a gente consegue é, pensar nesses termos de intenções, mas de forma prática e pensando em colocar, né, enfim, nos estados, municípios e até nacional também. Mas acho que é um mapa interessante, é um norte para a gente ter enquanto um direcionamento de para onde a gente quer caminhar, né? Maravilha, obrigada. E, Júlia, na negociação transfronteiriça, você mencionou algumas questões de divergências entre regulamentações e como que você enxerga que os ODS contribuem para a construção desse consenso. Então, os ODS são muito importantes porque eles são um marco estabelecido, né? E como é um marco estabelecido em um fórum global, é, tende-se que mais governos vão ter acesso e mais governos vão ter como metas. Então, isso já exibe um alinhamento inicial, o que facilita todo o resto, né? Então, como se todo mundo já está de acordo, a gente pode passar para o aprofundamento dessas ODSs, né? Então, se o básico já está estabelecido, é, dá para se aprofundar. E eu acho que práticas possíveis de aprofundamento das ODS para facilitar, enfim, tanto negociações quanto própria troca com, enfim, de relações governamentais entre si, entre, entre governos e entre público e privado, são incentivos fiscais diferenciados. Então, é uma estratégia interessante. Então, de projetos alinhados com determinadas ODSs. No caso que eu trabalho mais, ODS 3, saúde e bem-estar, ODS 13, né, ação contra a mudança climática. Com a obtenção de, por exemplo, de redução de impostos, de coisas assim, às vezes, importação para equipamentos sustentáveis. Então, a redução desses impostos já facilita um tipo de negociação, aí melhora uma prática de melhorar, vamos facilitar a aquisição de, por exemplo, painéis solares. Por exemplo, tem um hospital na África que eu trabalhei que isso representou numa economia própria na compra, por exemplo, tinha um financiamento tanto com a economia na aquisição desses equipamentos, é, esse esse investimento que acabou sendo sobressalente pode ser adaptado para, por exemplo, a longo prazo, para manutenção desses painéis solares. Como que isso vai ser colocado, né? E todos esses pontos são importantes porque é nisso que a gente vai estabelecer na comunicação, né? É o que vencendo as barreiras de entendimento de que não vamos mais utilizar aquele tipo de energia que vai ser conectado ali do lado de fora, mas que agora vai facilitar a vida porque vai ser painel solar, não vai ter problema com corte de energia. Imagina um hospital com corte de energia. E que isso a longo prazo vocês têm uma certa sustentabilidade para continuar, né? E na França eles têm um tipo de fundo do governo que chama FASEP,
e ele foi muito utilizado para um hospital no Benin, que eles fazem ligações entre, por exemplo, empresas que trabalham diretamente com desenvolvimento de equipamentos de painéis solares verdes, mais acessíveis. Eles entram com um processo eles aplicam, né, para esse financiamento junto com o governo francês, e eles podem, então, entrar num projeto internacional de investimento do governo francês por exemplo, num hospital no Benin ou num determinado outro tipo de infraestrutura que está sendo construída, né? Além disso, eu acredito que acesso a financiamento concessionário é interessante, porque, por exemplo, hospitais que adotam práticas de construção sustentável vão obter financiamento do Banco Europeu de Investimento. Tá? E aí, tendo acesso a esse investimento, vão ter taxas de 2 a 3, sei lá, pontos percentuais abaixo do mercado. Então, o critério principal foi o quê? Cumprimento de metas específicas de redução de emissão e eficiência energética. Então, exatamente, o aprofundamento de ODSs, né? E, além disso, uma coisa que eu acho que é muito interessante, que está ficando cada vez mais utilizada, são as certificações internacionais, né? Então, por exemplo, tem o Green Hospital Standard, no caso dessas infraestruturas, que facilita a aprovação regulatória e acesso ao mercado internacional, né? Isso atrai mais investimento e atrai também mais espaço para expansão, por exemplo, de outros tipos de certificados. Eu falo mais no ambiente de construção, mas existem certificados hoje para quase todos os setores. E isso pode ser um grande impedimento, muitas vezes, né? Pode ser utilizado como políticas de, de bloqueio mesmo de comércio em geral, mas também pode ser utilizado para realmente conseguir focar em não vamos no mais barato, nós vamos naquele que funciona, naquele que vai ser mais sustentável a longo prazo, né? Tem os dois lados. E aí tá o papel, eu acho que sempre é importante, da negociação, de entender e de conseguir convencer tanto todos os stakeholders da importância daquilo, né? Com certeza. E quando se trata de stakeholders, principalmente nesse bilateral de privado e público, a gente tem percebido que o discurso negacionista dos nossos representantes tem crescido cada vez mais, né? E aí não só dos nossos, a termos Brasil, mas trazendo amplitude aí para o mundo, né? De uma forma geral. Mas o que me traz uma certa tranquilidade de consciência, inclusive, é perceber que a iniciativa privada entendeu que não tem passo para trás, né? A gente tem que continuar dando, mesmo que passos de formiguinha, cada um literalmente fazendo a sua parte para que a gente tenha um somatório aí que vá atingir, né? Vai fazer com que o mundo atinja esses objetivos ou se aproxime cada vez mais deles. E aí, já aproveitando que a gente está entrando nos nossos últimos 15 minutos, eu queria entender sobre a ótica de vocês, né? Quais são as oportunidades, e aí trazendo a COP de volta, porque eu acho que ela vai ser o grande chamariz aí do segundo semestre em relação às pautas de sustentabilidade, como que ela traz não só o fortalecimento da pauta sustentável para nível governamental, porque a gente tem a oportunidade, enquanto iniciativa privada, de expor os ganhos, de expor os projetos brilhantes que a gente tem, principalmente que eu tenho percebido é que as empresas no Brasil têm dado uma ênfase maior para projetos locais. Então, olha só, né? A gente, apesar de falas truncadas de governantes, apesar de tudo que a gente tem enxergado aí de malefícios e de negatividade em relação a alguns critérios que a gente não consegue avançar, em outros quesitos a gente está muito na frente, a gente está desempenhando super bem e a gente quer continuar contribuindo enquanto sociedade, né, enfim, e iniciativa privada para a melhoria do clima e do meio ambiente de uma forma geral. É, eu puxei o gancho, mas surgiu uma pergunta aqui, e aí eu vou fazer um grande parênteses, tanto para convidar quem está nos assistindo nesse momento, via LinkedIn, via YouTube ou aqui mesmo no Zoom, a postarem as perguntas de vocês aqui no nosso chat. O Augusto César trouxe uma. Como ele volta para a captação de recursos internacionais no contexto da COP, eu acho que a gente traz essa análise um pouco mais de política, e aí, se vocês se sentirem à vontade de puxar o gancho para responder a pergunta dele na fala de vocês, sintam-se à vontade. Júlia, quer começar?
Posso começar então? Bom, a COP30 é uma oportunidade única, assim, não só a COP30, né, mas especialmente a COP30, é uma oportunidade única para consolidar, né, essa agenda de sustentável global. E uma forma delas é plataforma para showcase, né? Então é você ir estar presente na COP, estar presente nos painéis e apresentar resultados concretos que foram construídos com, com o financiamento, com o investimento em práticas sustentáveis, né? Por exemplo, demonstrando, eu estou puxando bastante para essa parte de financiamento, porque eu acho que é uma parte muito importante no convencimento de empresas, né? De entenderem que é importante, a prática de sustentabilidade ela é essencial e que dá para fazer, é possível e ela vai, na verdade, ser benéfica a longo prazo. Então, por exemplo, determinados tipos de infraestruturas que foram financiadas e que tiveram mais aporte e que levaram em consideração a pauta ambiental, eles chegaram, por exemplo, a reduzir 40% das emissões comparadas a outros tipos de prédios que não levaram. E esses casos práticos, eles ajudam a influenciar a política pública dos outros países. Então, aí a gente leva para todo um mercado de carbono. Então, vamos falar de mercado de carbono? Olha só, eu consegui diminuir as emissões dessa forma. Então, vamos tentar também levar em consideração isso para fazer formulação de política pública internacional. Eu também acho que é um ponto importante a articulação de novos mecanismos de financiamento. Então, a COP30 ela vai mostrar, ela consegue ter esse ambiente de, 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 de fórum mesmo, né, com tantas outras participações internacionais, que facilita a criação de fundo específico para infraestrutura, né? E no caso de infraestrutura, mas enfim, fundos específicos para a pauta ambiental. Então, quantos países podem colaborar mais? Qual é o objetivo principal? Eles querem ter uma redução de emissão? Então, ou eles querem, por exemplo, mais concreto, a gente quer ter agora infraestruturas apenas verdes. Todas as infraestruturas que vão ser financiadas agora por meio do governo francês têm que ter com base em critérios ambientais das práticas da União Europeia. Bom, então aqui a gente consegue fazer esse fundo de estímulo, esse fundo de investimento, para que as empresas aplicam, tenham acesso e possam contribuir, né? Então é uma oportunidade de ter mais acesso a esses tipos de práticas também. Um exemplo é o Global Getaway, né? Que eles chegaram a mobilizar, acho que 150 bilhões, se eu não estou falando errado, para projetos na África. Então é também uma oportunidade de conhecer esses projetos, né? E, além disso, eu acho que principalmente, né, estabelecimento de padrões globais. Então, a gente está falando tanto de políticas globais, quanto de acordos entre nações, né, muito grandes, mas até para o pequeno. Então, por exemplo, usar alguns tipos de critérios que são utilizados em determinados países, vamos colocar a taxonomia europeia, o CSRD, que é utilizado na União Europeia, e usa como base padrão para transformar em algo uma prática global, né, de, por exemplo, construção sustentável. E isso pode facilitar o acesso a financiamento internacional por países em desenvolvimento. Então, é um hub, é realmente uma vitrine para você poder ir para negociar e negociar de uma forma que também esteja transversalmente passando por muitas barreiras, né? Então é um ambiente perfeito para se falar sobre desenvolvimento sustentável. E ao mesmo tempo questionar em que medidas desenvolvimento e sustentabilidade também estão alinhadas, né? Com Então, certeza. Sem financiamento, a gente não executa os projetos e, em paralelo, não consegue trazer o desenvolvimento sustentável, como você disse, como consequência a própria dignidade humana, né? A melhoria das infraestruturas locais. E essa evidência está sendo muito posta a, é, assim, de forma inquestionável a respeito até da própria localidade, né? De ter escolhido Belém para mostrar, olha a floresta como ela é, né? Então, olha o quanto que dá para todo mundo você. na Amazônia. E Exatamente. conhecer a Amazônia, então. O brasileiro tem a síndrome do cachorro magro, mas faz sentido, né? Mostrar a vida como ela é e as populações que serão mais impactadas se a gente não tomar providências e se unir no coletivo, né? Luana.
Acho que tem um ponto que a Júlia trouxe que é muito importante, que é de hub mesmo, de conexão. Acho que a gente teve uma última COP que foi muito focada em financiamento. Baku, acho que foi o principal tema, foi como a gente financia projetos. E eu acho que existe agora uma oportunidade importante de como que a gente acessa esses financiamentos, esses fundos, como que a gente conecta esses dois elos, porque acho que um ponto que você trouxe, Ana, que é muito importante, é o desenvolvimento humano. Então, muitas vezes, quem vai ser mais afetado, ou quem já sofre muito esses impactos, estão em localidades ou são grupos que às vezes não têm acesso a esses, a como operacionalizar ou como acessar esse financiamento. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Também concordo que Belém traz essa força mesmo de não só mostrar a Amazônia, mas falar, olha, venham aqui nessa cidade brasileira que é a amazônica, que tem, enfim, todos os contextos para a gente conversar sobre esse tema aqui dentro. Então, a gente não vai falar de Amazônia sem estar na Amazônia. Então, eu acho que também tem um sentido, uma lógica dentro dessa escolha. E aí eu acho que também, pensando em perspectivas, a gente está tendo hoje, né, a Conferência de Bonn essa semana, e acho que a partir disso a gente vai ter pistas muito importantes do que a gente vai conseguir concretizar ou não, né? A COP não começa em novembro, elas já as negociações e, enfim, os acordos eles já estão sendo costurados muito antes. E eu acho que a partir disso a gente vai conseguir ver as sinalizações do que a gente consegue efetivamente concretizar. Eu acho que a gente tem oportunidades muito interessantes para falar de biodiversidade, para trazer alguns temas que também já estão, não tiveram tanto foco em Baku. Eu acho que Belém vai trazer algumas dessas oportunidades, mas cabe a gente observar esse cenário e o que já vem sendo negociado, e também, como eu falei antes, acho que cenário internacional e contexto importa também. Então, a gente está vivendo um momento de não só um pushback, um retrocesso mesmo, né, dessas políticas e negacionismo ambiental, mas também um foco em outros temas, enfim, geopolíticos e outros grandes temas do cenário internacional. Então, acho que, de novo, a gente tem um momento muito propício e que bom que a gente vai, enfim, poder fazer isso aqui no Brasil e ter essa oportunidade. Mas acho que estou ansiosa para entender um pouco melhor como que vai se desenhar as negociações aí, essa semana. Com certeza, estaremos todos aqui na expectativa de novidades e avanços para a gente poder pautar e trabalhar localmente, né, as abordagens que forem trazidas. Júlia e Luana, eu não acreditava que 3 mulheres conseguissem cumprir com o cronograma pontualmente, finalizando o nosso webinar com 5 minutos para o nosso deadline. Então, eu queria agradecer muito a vocês duas pela participação. Expuseram brilhantemente aí todos os pontos da nossa pauta. Agradeço mais uma vez, em nome do IRELGOV, a presença de vocês e de todos aqui presentes. Se tiverem alguma dúvida, a gente tem aí 5 minutinhos para conseguir responder. Se não, se ninguém se manifestar, agradeço. Desejo um ótimo feriado para todo mundo e até a próxima. Acho que não temos perguntas. Muito bom. Pessoal, acho que é isso mesmo. Então, obrigada, parabéns, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Mas obrigada pelo convite. Tchau, tchau.